E aí, vamos fazer o nosso ano bíblico? Olha aí, o capítulo 10 e 11 do livro de Êxodo constitui-se o nosso alvo no dia de hoje. Você está acompanhando a leitura da Bíblia, assistindo os vídeos, compartilhando o conteúdo? Seja um evangelista aqui nas redes sociais, compartilhe o nosso ano bíblico. Hoje o conteúdo do capítulo 10 e 11, a gente continua abordando o assunto das 10 pragas, tá certo? No capítulo 10 nós estamos percebendo a praga dos gafanhotos, que na verdade é a 8ª praga, né? Você percebe que a chuva saraivada de granizo e fogo causou muita destruição. Só que o que sobrou, o que não foi destruído, agora vem o gafanhoto, come e devora. E aí tem o deus dos grãos, que se chama Nepre, e tem a deusa das sementes, que é a Emutete. E aí esses deuses não conseguem proteger os grãos e as sementes, respectivamente, contra o ataque do gafanhoto enviados por Deus, mostrando que o Deus de Israel, mais uma vez, é mais forte que outras divindades dos egípcios. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Aí você percebe que o gafanhoto também é conhecido como devorador, né? E fala a permissão divina para qual mal devesse a vida dos soberbos de coração. Enfim, você está vendo aí a soberba evidenciada de Faraó e dos egípcios sendo punida então com mais uma praga. A praga do gafanhoto é uma conclamação à humildade. Você lembra do livro de Joel, quando o povo recebeu um ataque dos gafanhotos e tal, porque havia uma soberba predominante? Olha o faraó sendo soberbo, e aí não querendo liberar o povo de Deus, não sendo acessível à voz do Senhor, e Deus então, através dessa praga, faz com que o faraó desça do salto. Meu irmão, baixa essa bola aí. Resultado, os animais estavam mortos, as plantações destruídas, as árvores colocadas abaixo, caos, fome. Tudo que tinha sido ganho com o trabalho escravo dos israelitas estava agora perdido. Exploraram tanto os israelitas para obter coisas através do trabalho escravo proporcionado por eles, e agora tudo que eles haviam tirado dos israelitas através do trabalho escravo, eles não tinham mais. As pragas haviam detonado tudo. Faraó agora estava permitindo o povo ir, beleza? Estava mais aí acessível, só que ele estava dizendo, só não vão as mulheres e crianças. Ele queria que os homens fossem, mas as mulheres e crianças não, com o objetivo de fazer esses homens regressarem para não perder a mão de obra escrava que ele tinha. Era a tentativa de garantir o retorno do povo. Os gafanhotos vieram destruir tudo que havia sobrado das pragas anteriores, e mais uma vez vem a pergunta, agindo Deus, quem impedirá? O povo israelita agora já estava mais confiante em Deus. O Deus dos egípcios e Faraó estavam ficando desacreditados por conta da soberania divina. O povo começou a acreditar no livramento que Deus poderia proporcionar, tendo em vista as evidências proporcionadas pelas pragas. O povo do Egito agora começou a ficar com medo de uma vingança israelita, uma vez que eles estavam tão fragilizados. Poderia então Israel fazer uma matança generalizada entre os egípcios, afinal eram 430 anos de escravidão. 430 anos, a gente vai ver isso aí um pouco mais adiante, tá certo? Aí vem mais uma praga, agora são as trevas, a 9ª praga. O termo no hebraico usado para as trevas é o mesmo usado no Gênesis, né? Quando havia trevas, né, sobre a superfície da terra antes de Deus criar a luz, né? Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 2. O termo que designa trevas é o mesmo termo usado para as pragas aqui, a 9ª praga do Egito, tá certo? E Deus fez... O que está acontecendo aqui? Se as trevas que estavam presentes lá no Gênesis era algo que existia antes da criação, significa que elas retornando aqui na praga do Egito, a 9ª praga, estamos experimentando um processo de regressão ao caos, se ligou? Ou seja, estamos regredindo ao Gênesis antes da criação. Esse processo de regressão coloca uma situação de caos tal qual era a terra antes de receber a intervenção divina, conforme relatado em Gênesis. Ou seja, você está percebendo que a vida sem Deus se torna exatamente semelhante a este caos que existia
Quando eu estou sem a luz, quando eu vivo nas trevas, eu estou regredindo aquilo que era a terra antes da intervenção divina no processo criativo. Que coisa, hein? Então, resultado, eu com a luz divina, estou vivendo a plenitude da criação. Eu, sem a luz de Deus, eu estou entrando num processo de caos. Minha vida só regride. A luz, em contrapartida, havia em evidência lá na habitação dos israelitas. Você observa isso no texto bíblico da leitura de hoje. A luz era a mesma que estava sendo manifestada no princípio da criação. A luz lá na criação, no Gênesis, ela trouxe ordem ao caos, fazendo as trevas deixarem de existir. Então a luz traz ordem à nossa vida, as trevas proporcionam o caos. Os israelitas estavam experimentando ordem na vida por meio da luz que vinha de Deus, enquanto os egípcios estavam experimentando o caos por conta de estarem nas trevas. Percebeu aí o cenário do grande conflito? E agora o que nós estamos vendo? Estamos vendo que as trevas, nada mais, nada menos, é uma praga que atinge diretamente o sol, que tem a grande representação do deus Ra. Você já deve ter ouvido falar do deus Ra, o deus egípcio, e ele está sendo atingido pelas pragas das trevas. E são tão densas essas trevas que gerava dificuldade de respirar, podiam ser apalpadas. Pensa que loucura! Ninguém podia ver ninguém e nem sair do lugar por 3 dias, porque era um negócio denso, não se podia respirar direito, gerava asfixia e as trevas chegavam a ser palpáveis. Mano, que coisa louca, hein? Na escuridão não dava para fazer outra coisa a não ser refletir. Chance que Deus estava dando para o povo egípcio, inclusive Faraó, refletir. E aí, a praga, na sequência agora, vai atingir o deus Faraó. Cada praga atingiu uma divindade. Agora, a última vai atingir o deus Faraó, porque ele se autodenominava como Deus. Você percebe que um juízo terrível estava para vir sobre Faraó, evidenciando a soberania daquele que é o verdadeiro Deus. Ei, que possamos viver cada dia mais na luz e que as trevas não façam parte da nossa vida, porque senão, se elas fizerem, estaremos regredindo ao propósito de Deus para a nossa vida e estaremos experimentando o caos. Que haja luz na nossa vida, ou seja, uma luz que traz ordem à nossa existência. Beijo no seu coração, que gafanhoto nenhum chegue à sua tenda, que praga alguma chegue à sua tenda, porque o Deus de Israel é o teu Deus. Um grande abraço. Graça e paz, amanhã tem mais, estamos firmes aí no nosso ano bíblico.